Fala galerinha do YouTube, vamos lá para mais uma aula, trazendo aqui algumas modificações que nós fizemos na planilha quântica YouTube, né? Planilha essa que quando a gente bater 1K aí no canal, eu vou disponibilizar ela lá, né, no nosso grupo do Telegram. Então vamos lá, pessoal. O último vídeo que eu soltei, né, foi em função, né, daquele trabalho de linha do tempo, tá? Onde nós construímos, né, eu não entrei em detalhes com vocês, né, mas a gente constrói aqui um banco de dados, o qual ele vai registrando para nós, né? A gente já está rodando aqui um replayzinho, embora ele esteja mostrando aqui 1h50, mas ele está rodando a partir das 9, mas ele está pegando o horário atual do nosso tempo agora, tá? Então, o que acontece aqui? A gente criou aqui várias ideias, criamos aqui aquela aba de gráficos, né? Para a gente trazer aqui ideias para vocês, né? De como monitorar dados, informações que muitas das vezes o olho ali no momento, só ali, muitas das vezes a gente não consegue. E quando a gente constrói então uma linha do tempo, a gente começa a ver comportamentos, né? Então foi essa ideia da última aula. Se vocês perceberem aqui, né, a gente tinha feito aquela capa 1, né? Então veja só, pegando agora aqui, eu até estou rodando um replay, tá? A gente está aqui num 10 minutos, o mercado abriu já comprador. Então se a gente vê, 1 minuto está agredindo, 2 minutos, né, eu tenho agressor e passivo, 5 minutos eu tô com agressor, 10 minutos agressor, 15 minutos agressor, né, 60 minutos está dizendo para mim passivo e assim por diante. Tá? Que foi aquela ideia inicial, né? A partir daqui eu consigo ver quais são os melhores tempos para se trabalhar. E eu acabei criando aqui um capa 2, né? E eu quero falar aqui um pouquinho desse capa 2. Esquece aqui um pouco o índice, que eu não trouxe essa mudança aqui para o índice, né? E estamos rodando o replay. Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu juntei o 2 minutos, né? E peguei o 30 minutos, o 60 e o diário, tá? O 2 minutos ele vai me trazer uma visão rápida. A cada 2 minutos ele vai estar atualizando. O que eu consigo enxergar aqui agora, tá? Legenda, passivo. Então, o que ele está falando? Olha, tá? Eu estou tendo agressor, mas o passivo está sendo maior, o saldo do passivo está sendo maior que o agressor, né? Aqui a gente tem uma possibilidade, tá, de o preço travar, né? Ou, tá, esse passivo aqui começar a virar agressor de compra, ou seja, tá, uma isca, tá? Porque o que para a gente entender, né, aquilo que a gente já vem pregando aí nos vídeos anteriores, tá? Só o agressor, né, não faz o mercado andar. O agressor, né, ele tem esse papel de fazer o que? Renovação de fila e fazer o preço andar, né? Quando ele não vai andar? Quando o passivo é maior que o agressor, que é o que a gente está vendo nessa legenda, tá? Mas geralmente, tá, para a gente ter um dia de passivo, é um dia onde o preço ele não anda muito, ele dá uma puxada na compra, mas ele volta e trabalha, né, numa lateralização. É quando a gente vê o passivo. Nesse momento, início de mercado, tá? Isso aqui pode ser o quê? Vamos pensar assim, tá? Vamos pegar o BS aqui, que é conhecida. O BS precisa levar o preço, né? Vamos pensar que nós estamos trabalhando aqui no 5,26, tá? A OBS precisa trazer o preço em 5,50, tá? Ela tem alguma urgência, ela precisa, enfim, pessoal, não dá para a gente entender aqui, querer entender, né, as estratégias desses players
que são formadores de preço, que conseguem movimentar o mercado, são manipuladores, né? Mas vamos pegar aqui que ele precisa levar lá, tá? O que que esse cara vai fazer? Como esses caras têm muita grana, tá? Esse cara aqui, ele pode, por exemplo, né, entrar agredindo na compra, tá? Ele pode entrar, ser agressor na compra, tá? Mas, como a gente vê muito lá, né, a XP, por exemplo, fala, nossa, a XP tá tomando pau. Ele pode, né, esse mesmo player lá na conta da XP, ele fala, cara, eu vou ter que, né, ficar escorado aqui, né? Ele passa a ser passivo aqui. E ele começa, né, a agredir e vai renovando. Ou seja, tá? Ele precisa trazer essa liquidez, né? Para ele formar, né, mais pessoas, vamos dizer assim, para levar esse preço lá onde ele quer levar, tá? Então, nesse momento aqui, a gente está vendo passivo aqui, tá? E aí, vou deixar rodando aqui e a gente vai, né, depois vendo as legendas aqui, né? Opa, olha lá, ó, tá? O que a gente já viu aqui agora, ó? Diário já começa a ser agressor na compra, né? E 30 minutos agressor na compra. A gente já tá com saldo de agressores ali. O 2 minutos ainda não, tá? E a gente vai, né, pontuando ali. Beleza, vamos deixar ele rodando aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, tá? O que a gente criou aqui? Aquela mesma ideia da nossa planilha que roda aí todos os dias no YouTube, tá? Para mim, trabalhar com essas informações aqui, topo, fundo, né? Topo é a minha máxima, fundo é a minha mínima, né? Abertura, último preço, tá? Eu preciso pegar essas informações, por exemplo, agressores, da onde que eu vou pegar isso aqui, tá? Os DIs não vão funcionar porque no replay a gente não consegue pôr os DIs para rodar no replay, tá? Então, beleza, vamos e aonde eu pego isso aqui, tá? O mercado tá rodando ali, beleza? E aonde eu pego? A gente criou aqui uma aba dados, tá? E aqui essa aba dados aqui, ó, tá? A gente puxa tudo lá, né, do trade, tá? A gente consegue puxar os papéis, né? No caso eu tenho o dólar aqui, Petro, Vale, mas consegue puxar todos os papéis, né, da bolsa, por exemplo, tá? E consegue puxar todos os DIs aqui, beleza? O FRC também, quem gosta de trabalhar, tá? Dá para puxar também, né? E como é que a gente puxa esses dados aqui, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Ó, passivo, opa, agressor, né? Ó, passivo, então o que a gente está vendo aqui, ó? Nós estamos vendo que nós estamos, né, intercalando agressor de compra, passivo, agressor de compra, passivo, e nós estamos vendo que o preço, né, evoluindo, né? Que é o que acontece, né? Agressor vem, vai renovando, passivo entra, segura um pouquinho, agressor dá mais uma empurrada, tá? Então, tá típico do quê? De um dia que eles vão fazer uma movimentação. A ideia aqui me parece ser um mercado mais comprador. A gente está sem a visão dos DIs, né? Mas a gente consegue ver aqui, né, que os agressores estão todos na compra, tanto o mini quanto o cheio, né? O saldo é agressor, tá? E o passivo, né, no diário lá, por exemplo, né, 30 minutos, eles estão no passivo, ou seja, tá tendo escora, né? Ou seja, tá tendo vendedor aqui na região, tá? Estão vendendo aí, né? Como é início de mercado, por exemplo, né, a gente está com 10 minutos, tá? É aquela explicação que eu te dei, né? Pode ser que eles estão chamando realmente para a compra dar uma andada, levar essa compra para um determinado ponto, né, de interesse daquele que consegue, né, manipular, formar o preço e tudo mais, tá? Vamos deixar eles rodando aqui.
beleza? Tá? Então, e como é que eu pego esses dados aqui, pessoal? Tá vendo? Ó? Tá? Consigo pegar as petaques aqui, né? Aqui, ó, você tem a opção, eu vou pegar agora a telinha aqui, ó, né? Deixa eu tirar ele aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho a opção, tá? Por exemplo, ó, aqui eu crio uma carteira dos DIs, tá? Aqui eu crio uma carteira do dólar, né, do índice. Se eu quiser criar aqui as ações, eu posso colocando, né? Se eu quiser adicionar um papel aqui, por exemplo, tá vendo, né? Por exemplo, se eu pôr aqui Ambev, né? Tá vendo lá? Ambev, eu vou querer o que aqui? Eu posso jogar a Ambev para cá, tá vendo? Ok? Ela já vai aparecer na minha lista aqui, ó. Ó, já apareceu aqui. É claro que eu tenho que vir aqui com o botão direito, né? Em mais, né? E eu vou gerar um RTD. Quando eu gerar um RTD aqui, por exemplo, tá? Ela vai aparecer, no caso, aqui para mim, tá? No caso, eu juntei todas elas aqui, né? Se eu fosse copiar aqui agora, eu iria apagar todas essas informações. Então, você pode criar aí, né? Por exemplo, né? Aqui, ó, uma aba nova, ó. Se eu dar um Ctrl V aqui, pera lá, ó, vamos lá de novo, quer ver, ó? Ó, vou vir aqui, deixa eu voltar para cá, ó. Vou vir aqui, ó, vou vir em mais, tá? E vou gerar o link, ok? Ó, gerei o link, vou vir colar aqui, ó, tá? Ah lá, ó, tá? Ambev apareceu aqui. Tá vendo que nos meus dados, ó, eu vim até o Ibov, mas eu coloquei Ambev aqui agora, certo? Se eu fosse fazer dos DIs aqui, ó, por exemplo, tá vendo os DIs? O meu tá tudo em sequência embaixo, porque foi uma escolha minha. Mas eu tenho os DIs aqui, por exemplo. Cadê os DIs aqui? Aqui, a mesma coisa, né? Eu vou vir aqui com o botão direito, né? Vou vir em mais, né? Vou gerar o quê? O link dos meus DIs, tá? Aí a mesma coisa aqui, tá? Eu posso jogar ele aqui embaixo, ó, igual eu fiz lá, mas se eu quero fazer separado, caso eu quero atualizar os meus papéis, tá? Você pode criar uma aba aqui, por exemplo, DIs, né? Então veja só, eu criaria aqui, por exemplo, né, DI, né? E essa aqui no caso ficaria papéis, tá? Então você pode fazer isso aí pelo Trid, tá? No caso aqui, tá? Eu vou seguir o padrão que eu faço aqui, tá? Eu só estou trazendo aqui a caráter de informações aí para vocês, tá? Então vamos voltar agora aqui, ó, para o nosso, né? Deixa eu voltar aqui, então vocês entenderam aí como é que eu fiz, tá? Então eu criei mais uma condição para nós e vamos ver aqui o que nós temos aqui agora, tá? Ó, a gente tem, ó, passivo na compra, no 2 minutos, e a gente, né, passivo na venda, tá? Passivo na venda. E no diário agora, né, tá neutro e um pouco de agressor de compra, neutro e um pouco de agressor de compra. 2 minutos, né? Tô tendo mais vendedor, tá? Então, né, você pode ver que o preço não consegue, né, se deslanchar, ele fica ali, ó, tá vendo? 41,40, 41,40, 40,5, né? Passivo, né? Agora tá tudo no passivo, ou seja, tá? Se tá todo mundo passivo, pessoal, é porque eu tô tendo agressor, tá? E, ó, e ele já tá o quê? Tentando andar, né? Já conseguiu andar um pouco mais. Mas você pode ver que ele tá com uma certa dificuldade. O preço não tá conseguindo escorregar. Por quê? Porque o saldo do passivo é um pouco maior. Mas quer dizer que quando eu tenho passivo, o preço não desloca? Desloca, tá? Por isso que nós temos que estar antenado, tá? Porque o que acontece? Como a gente
pega esses dados via RTD, tá? É claro que, ó, tá vendo, ó, o agressor de compra, tá aparecendo agora aqui para mim. É claro que eu tenho, é como se entra agressor, ele dá uma andada, passivo escora, tá? Entra agressor, passivo dá uma escorada, aí o preço dá uma estabilizada, tá? São estratégias, tá? São estratégias, né? A gente tem que entender que vai ter dias que eu vou ver alinhamento agressor de compra, que o negócio tá brutal, o preço anda. Vai ter dias que nós vamos ver assim, né? Esse joguinho aqui, passivo, né? Opa, entra o agressorzinho de compra e vai empurrandinho, né? De alguma forma, os players tentando mascarar aquele movimento, né? Tentando ofuscar ou tirar o nosso olhar, né? Porque assim, hoje a gente tem várias informações, né? Por exemplo, cara, o agressor está na compra. Então, né, 95% da movimentação do preço, cara, é o agressor que vai fazer, tá? Então, eles estão na compra. Então, se eu pensar nisso, tá? Vamos pausar. Se você já compreender que 95% do preço andar é o agressor, tá? Pô, tá claro aqui. O agressor, ele tá agredindo, tá? Aqui é um conjunto, tá? Para você, né? Tentar, de alguma forma, te ajudar. Mas assim, mas eu vou entrar, como é que é? Quando der passivo aqui, o agressor, eu entro, né? O mais importante é você conseguir desenvolver os teus gatilhos, tá? E esses gatilhos, ele não é simples, né? De a gente falar assim, olha, entra aqui no agressor de compra agora, tá? Por exemplo, né? Tá dando agressor de compra aqui. Mas se eu olhar para o gráfico, tá? Quantos pontos esse cara já andou? Por exemplo, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Por exemplo, né? Deixa eu parar o replay aqui agora, ó. Né? Vamos pensar assim, né? O cara chega na tela agora, ele fala, cara, agressor tá na compra, tô tendo passivo, então, né, tem vendedor escorado, tá ajudando o preço a escorregar, tô vendo agressor de compra, né? Agora tá um agressor de venda aqui, tô tendo mais venda, né, do que compra no momento, tá vendo? Tô tendo mais venda no 2 minutos, tá? O que a gente tá vendo aqui? Né? Uma vela no 10 minutos é completamente vendedora. Se eu viesse para o 2 minutos aqui, por exemplo, tá? Ó, né? Os últimos 2 minutos agora, eu tô vendo aqui, né? Que realmente o passivo tá segurando agora, tá? E no 2 minutos eu tô tendo mais vendedor. Né? Mas vamos pensar que alguém está chegando agora. Ele fala, cara, agressor está na compra. Né? E 95% do preço, tá? O agressor vai fazer o movimento. Tá? Pô, Jair, então, da abertura até o momento, pessoal, foram 36 pontos até agora. Né? Foram 36 pontos. Vamos pensar, né? 36 pontos. Beleza, 36 pontos, tá? Eu gosto de trabalhar, quem aí, né, segue ali um pouco os nossos indicadores, tá? Eu gosto de trabalhar com um caixotinho de 28, tá? Ou seja, entre 28 e 35 pontos, né? 28, vamos pegar o 28 onde daria aqui, ó, 28, tá? E 35, ó, tá? Então vamos lá, 28. Vamos pegar de outra cor aqui, ó. 28 daria mais ou menos. Vamos pegar aqui, ó. 28. 43, né? Então, beleza. Vamos pegar aqui no 43, ó. 28 aqui e 35 ó, aqui, tá? Para mim, essa já começa a ser uma zona, tá? De pullback, tá? Aonde o preço tem que dar uma respirada. É regra isso aí, Jairo? Não, por quê?
Porque um dia que você pegar o mercado com uma notícia relevante que saiu ali, ou uma força, esse cara pode andar 50 pontos sem olhar para trás, como ele já andou 80 se olhar para trás. Então não é regra, tá? Mas, vamos pôr aí, 80% dos movimentos, tá? Esse cara vai respeitar essa região para vir para um pullback, certo? Então, o que que acontece? Muitas das vezes, né, o cara tá olhando e aí ele fala, cara, o mercado tava lá comprador, né? Poderia estar aqui agressor, só que ele já tá entrando no comprado numa região aonde agora eu já tenho que ter cuidado, porque o preço já andou mais de 30 pontos, ó, ele andou 40 pontos, tá? Então, qual que é a minha motivação de compra aqui, tá? Nessa região. Eu posso até ser motivado a comprar, certo? Mas o que que eu tenho que entender? Um stop de 5 pontos aqui é suicídio. Um stop de 5 pontos nessa região é suicídio, certo? Se a gente fosse seguir algumas teorias, que eu acho que é válido, tudo é válido, né? Ah, meu stop tem que ficar abaixo do último fundo. Se eu fosse olhar isso para o 2 minutos, tá? Ó, o meu fundo interessante para o 2 minutos é esse aqui, tá? Então, teoricamente, o meu stop, tá? Seria aqui. Então, vamos pensar que eu estou, né, numa zona, tá? De pullback aqui, ok? Ó, certo? Vamos pegar aqui bonitinho, vamos desenhar aqui. Então essa é a minha zona de pullback. Então veja que é difícil você, tá, mas você ajuda gatilho? Pessoal, né? Se você juntar tudo o que você aprende estudando desde que você chegou no mercado, né? Por exemplo, eu tô desde 2019, né? Pô, a gente sabe, né? Qual que é o stop técnico, tá? É esse fundo aqui. Pô, Jairo, mas são 18 pontos. Eu não aguento esse stop. Vocês estão entendendo? Tá? Então, por isso que eu não posso já chegar comprando. Eu preciso também tentar desenvolver essa habilidade aqui. Aonde eu vou posicionar o meu stop, tá? Aonde eu vou posicionar o meu stop, né? Então, isso são cuidados que, né? Por isso que eu falo, 5 pontos aqui vai ser presa fácil, tá? Porque agora, dentro dessa zona aqui, eu tô esperando um pullback, né? E se a gente deixar rodar, vamos deixar rodar o mercado aqui agora, né? Vamos ver. Por exemplo, qual que vai ser ali o tamanho do pullback que ele vai fazer, tá? Eu tô vendo ali 2 minutos ainda agredindo na venda, tá? Ó, tô tendo ali ainda o 2 minutos na venda, né? E vamos ver a hora que ele deslocar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o rompimento desse topo no 2 minutos, pra gente ver, né? Se foi interessante o stop técnico ou o stop financeiro. Infelizmente, pessoal, muitos de nós, tá, que estamos no mercado, a gente acaba trabalhando com o stop. Opa, cadê meu? Tá, fechou o trade aqui. Vamos pôr ele para. Puxa vida, safadinho. Deixa eu só travar aqui e já volto aqui, beleza? Fala, galera, ajeitei aqui. Então veja só, o que nós estávamos falando ali, pessoal, tá? Que muitas das vezes a gente chega numa região, tá? Onde eu estou esperando o pullback, tá? Entro comprado, porque, puxa vida, tô vendo agressor, né? Mas a compra, né, sucedeu, tá? No 2 minutos, a gente vê aqui que ele fez um pullbackinho aqui, tá? Teoricamente, né, se a gente fosse pensar em réplica, que ele não replicou o movimento, né? Mas vamos pensar que aqui, ó, ele fez um pullbackinho
de 9 pontos, um pullback raso, tá? Teoricamente, a gente que trabalha com essa visão do caixote, tá? Teoricamente, se eu tô com uma visão, olha, tá? Até o caixote de 28, eu posso 28, 34, 35, eu posso pensar na compra, tá? Então, teoricamente, aqui seria o melhor pontos de compra, tá? Porém, quando eu entro comprado aqui, tá? Qual que é minha referência? Aqui embaixo, né? Ou seja, tá? Da onde ele estava aqui? Os mesmos 18 pontos, tá? Então veja que não é simples assim, tá? Porque olha no 2 minutos aonde é a minha referência de fundo aqui, tá? Então se eu entro comprado já aqui, tá? Pensando no stop técnico, tá? Minha referência era aqui, ele poderia, né, falhar e voltar para cá. E aí eu ter que amargar com esse stop, né, gigantesco. Então veja só o que é legal aqui, por exemplo, tá? Quando a gente está na visão do caixotinho, né, esse aqui é a minha região, tá? Então, voltando lá de novo, quando eu entro e a gente encerrar aqui, que eu quero trazer depois uma outra aula com uma outra visão, né? Se eu entro, né, com o meu stop técnico aqui, tá? São 18 pontos, beleza. Mas veja só, quem entrou comprado, por exemplo, nessa região aqui, já começa a sofrer, né? Porque agora, ó, já tô com um pullbackinho de 10 pontos. E eu acredito que ele vai fazer, né, um pullback um pouquinho... Cadê meu gráfico? Será que eu fechei ele? Ele vai fazer um pullbackinho um pouquinho mais... Deixa eu pegar um outro. Vamos pegar aqui 2 minutos. Tá? Olha lá. Tá? Vamos posicionar ele aqui, ó. Na regiãozinha, né? Mais ou menos do 28. Se a gente pegar aqui, ó. Tá? Ele foi até 39, ok? Vamos ver aí como é que ele vai se comportar. Passivo, ou seja, no 2 minutos, né? Podemos entender que tem interesse de compradores aqui, né? Encher um pouco mais o carrinho nessas regiões para tentar, né, fazer esse movimento de continuidade, tá? Para tentar fazer esse movimento de continuidade, né? Mas veja que, tá? Quando eu trabalho com stop curto, então por isso que eu tenho que olhar o que o preço já andou puxando 39, né? Então eu tenho indicadores que falam, olha, mas se você comprar agora aqui na região, você tem que esperar a definição do pullback. E aí ele fez um pullbackinho aqui, né? E tá fazendo um pullbackinho aqui. E como é que eu vou definir agora que realmente está acontecendo esse pullback, tá? Vamos ter que fazer a leitura, tá? Quem gosta de candle, por exemplo, tá? Tô usando o candle aqui, mas eu gosto de Renko, né? No Renko, eu teria que esperar um box de reversão, né? Para mim animar, né? No candle, tá? Ó, pullbackinho natural, tá? Ou seja, se a gente fosse acreditar no pullbackinho natural, ele tá chegando na região de pullbackinho natural, né? Meu stop, né, tá aqui abaixo. Se a gente fosse fazer aquela leitura do stop técnico, né? Tá? E ele veio exatamente testar a região. Tá? E o que eu precisaria ver aqui? Algum padrão, tá? De engolfo, quem gosta, né? Vários padrões aí né? Que mostre para mim que realmente o mercado está vindo para essa reversão, tá? Veja aqui, ó, o stop técnico aqui teria estopado, né, a gente nessa região com os 18 pontos, tá? Então, vejam que assim, não é só eu olhar ali, né, o agressor, mas você vê que foi limpado o saldo de agressor aqui, ó, tá? Tanto em saldo quanto, né, na variação, tá? Então, a planilha, ela te traz um sentimento, né, que nem na abertura, deu um sentimento de compra e o preço andou,
né? O preço andou lá, né? Primeiramente aí 39 pontos, tá? E aí, né, falhou, né? Se a gente fosse pôr aqui um renco aqui, no renco agora, fazer uma leitura de renco, né? Nem vou pôr o pavio aqui, ele abriu, ó, no renco, né? Ele abriu direto, tá? Tô esperando agora um box de reversão, tá? Se a gente pensar aqui num box de reversão, vamos ver se a gente consegue exibir aqui, por, na verdade, vamos ver, eu não lembro onde a gente coloca o pavio do renco aqui, mas enfim, tá? Olha lá, beleza, vamos pensar aqui agora, ó, tá? Vamos voltar para os 2 minutos, mas ó, ali no renco eu já vi um padrão, tá? Vamos dar uma pausa aqui, ó. No 2 minutos agora, tá? Veja que aqui a gente até teve, poderia, né, pensar que aqui teve um padrãozinho, né, de engolfo, não sei se teve, né? Ó, mas aqui a gente teve dois pavio aqui de rejeição no 2 minutos, né? Um martelinho e realmente esse cara engolfando tudo esse fundo aqui, ou seja, né, dando um sentimento para nós que comprador está retomando. Se eu vou para uns 5 minutos aqui, por exemplo, né, o 2 minutos, os 5 minutos, eu estou com vários gráficos de 5 minutos, eles não deixam. Vamos pegar uns 6 minutos aqui, então, 4 minutos, tá? Ó, 4 minutos, ele deixa um doji, né? E realmente deixa, né, um padrão bem interessante aqui, no 4 minutos, tá? Se eu vou para o 10 minutos aqui, o 10 minutos, né, ainda não está me mostrando nada, tá? Os 6 minutos, que é próximo dos 5, ó, né, me deixou aqui o quê? Né, uma rejeição nesse fundinho aqui, tá? Renovou o topo dele aqui, né? E no renco, se a gente fosse lá para o 5R, né, ou para o 7R, eu gosto de trabalhar com 8, tá? Deixou realmente aqui, né, um pavio aqui, tá? E tá tentando. Qual que seria a ideia aqui? Eu posso tentar entrar comprado na região aqui, tá? Minha referência, né, é uma tentativa para vir nesse topo, tá? Então eu teria que trilhar essa ideia. Mas assim, pessoal, só trazendo para vocês aqui, tá? Como a gente pode extrair a leitura, tá? Então esse aqui é um novo sentimento, tá? Estamos com 2,30. Na verdade, isso aqui, né, eu estou puxando daqui. Então você tem o 1 minuto, 2, o 5, certo? Tá? Vou fazer para o índice e a gente atualizou, né, só para mostrar para vocês um pouquinho da atualização da planilha quântica, tá? Lembrando que assim que bater 1K lá no YouTube, tá, eu vou liberar essa versão da forma que ela vai estar naquele momento que for, né, batido esse objetivo de 1K ali, tá? E aí eu vou estar disponibilizando ali no nosso canal do Telegram. Beleza, galera? Na próxima aula, tá, no próximo vídeo, o que eu quero trazer para vocês, tá? Eu vou abrir agora aqui a nossa planilha que a gente roda no YouTube, tá? Qual que vai ser a ideia que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Vou trazer a visão, tá, desse gráfico aqui, de como a gente desenvolver essa ideia aqui de força, tá? E na próxima aula, talvez eu não chegue na parte dos gráficos, tá? Mas de como a gente trazer a ideia de como eu construir esse raciocínio, né, usando tudo que nós temos disponível, né, seja indicador, seja dados, né, da própria planilha quântica, e aí essa aula vai ser em função disso, tá? Por quê? Porque é uma aula que contempla aqui também, né,
a nossa capa, tá? Então a linha do tempo, a gente já viu a visão, né? Você vai criar ela de acordo com as ideias que você, né, quer ter na tua tela, e eu quero trazer essa ideia de força aqui, que é legal. Você pode ter algo em 2 minutos, né? Você pode trazer algo em 5 minutos, você pode ter uma visão mais tranquila em 15 minutos, e aí na próxima aula eu quero trazer isso aí para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo.